Em um mundo desconecto da humanidade, encontramos o nosso protagonista que está descansando em uma rede. Kuza está tentando acordar o garoto para que embarque no navio para ir até uma ilha que está destinado. Graças a isso, não pode chegar nem um minuto atrasado e precisa estar presente. Enquanto isso, uma garota é amada por todos e a Tori. Todas as pessoas estão contentes que ela está indo fazer os exames para oficiais de alto nível. Um garoto aparece explicando o que está acontecendo no leste do Cativerna. A guarnificação oriental está lutando contra a invasão da República Kyoka. Eles estão tendo dificuldades com as novas forças inimigas, mas o comandante da guarnificação, famoso Tenente General Hazaf Rikan, e que está tentando dormir, diz para todos que os heróis morrem em excesso de trabalho. Ele acha melhor tirar os parentes que tem o mais rápido possível. Aquele lugar cairá para o exército de Kyoka em menos de um mês. Um deles ficou bravo, já que a quantificação do Tenente General Rikan agora luta contra tudo que tem. Uma pessoa derrotista como Kita nunca entenderia algo assim, e Kita vira para trás e não pode discordar disso e sai do local sem olhar para trás. E a Tori anda atrás do garoto e está feliz por ele não ter desistido de primeira, e Kita só aceitou ir por conta de terem oferecido o trabalho fácil como bibliotecário. Antes de ir, pergunta se realmente acha que vai cair. A gamificação pode ter defesa, mas eles não são ameaça ofensiva, tudo porque o Imperador e o ministro não têm real intenção de ir para a guerra. Antes de ir para o navio, a Tori foi pedida para que fizesse o segundo exame e burlaram para que possa se dar bem. É bem sorrateiro e inesperado para alguém como Yatori, por ser a filha mais velha da família Gisen, precisa da honra de passar no topo da sua classe, além de ter escutado que o seu rival está disputando o mais jovem da família Remion, por isso é melhor ter cautela com seus oponentes, e que vai se esforçar ao máximo para ajudá-la, mas deixa tudo isso claro a última vez que vai fazer algo assim no exército, partindo em busca de seus sonhos. Uma garota fica espantada pela Yatori ser parente de Marechal e se apresenta como Haruma Bakir. Yatori olha e percebe que a garota quer se tornar uma médica de combate. Acertando na mosca, Haru sempre teve esse sonho, mas falhou 2 vezes os exames e essa terceira tentativa. De repente, Mate grita bem alto por não saber o motivo que Mate passou no teste e está viajando com todos eles. O parceiro que ele tem é o espírito do evento de Sul. Ele fica bravo por conta de ser uma família famosa, mas ninguém sabe exatamente de onde ouviu esse nome. E Kita acha que é a posição perfeita que ele tem, e ninguém sabe qual a posição perfeita para o garoto. Haru pergunta para saber se Kita tem uma família de nobres. Pegando na mão da garota, se ajoelha e explica que veio de um orfanato, não é Pebleu, mas tão pouco tem paz. Kuz na época costumava trabalhar no orfanato Solork. Os dois se tornaram bastante amigos, então se tornaram parceiros, mas pede para que o chame de Kun como sinal de amizade que criaram. Apertando sem querer a mão da garota, percebe que os dedos delas estão surrados, e a Tori dá um basta para que não fique cantando mulheres enquanto viajam. Ela avisa para a garota que Kun tem esse hábito, se caso não dar um basta no Ikun, ele vai continuar dando em cima da mesma, além dele gostar muito de milhões femininos. De repente aparece um garoto que está à procura de quarto, mas nota que esse também tem bastante gente, e Kun não gosta da ideia e pede para que dê meia volta. Não gosta de garotos bonitos no seu território, faz parte do espírito de vento Sapi. É um exame difícil, mas todos vão se esforçar para conseguir chegar o mais rápido possível e realizar os seus sonhos. E a Tori se apresenta e faz uma parte da família Gisen. Torwar pergunta o nome de Kun, mas ele não acha que isso é necessário, não precisa de 2 caçadores em um terreno de caça. E Kun considera o mesmo seu inimigo, foi levado para o Tribunal da Aparência, eles declararam que o mesmo é culpado. Ele acha inadmissível terem 2 pessoas bonitas no mesmo local, e a Tori segura o rapaz, sabe que se caso continuar acusando as pessoas, ele será julgado por Ezeria. Ela apresenta o rapaz como Kun. Ele geralmente assusta qualquer homem de boa aparência que vê pela frente. Os dois não são amigos, mas sim conhecidos de longa data. Perguntando se pode chamá-lo de Kun mesmo nega, somente a Tori pode chamá-lo dessa forma. E Kun apresenta a garota que ela quer comandar o esquadrão médico e tem 5 jovens irmãos. A garota acha que esse tipo de apresentação pode soar um pouco como estranho, então após a apresentação todos decidem ir para casa no seu canto. Logo em seguida os 2 garotos começam a jogar xadrez militar, e Kun consegue saber quem vai perder só de olhar, e a Tori comenta que o xadrez militar não é necessariamente um general mestre, se caso soldados reais estivessem jogando seria um xadrez de olhos vendados. Em uma batalha de verdade um general pode ter vista paronômica do campo de batalha. Na maioria das vezes ele tem uma localização do inimigo baseada em informações limitadas. Mesmo um soldado sob seu comando pode não executar fielmente suas ordens. Um soldado não precisa de imaginação que lhe permite usar informações fragmentadas para vislumbrar o todo. Xadrez às cegas pode pelo menos criar base para isso. De repente o barco balança novamente, a Tori escuta um barulho na porta e nota que tem uma garotinha. Se desculpando, saiu correndo logo em seguida, não era para ter civis a bordo do avião. Então pergunta a opinião de Kun, mas ele acha que para conseguir pegar essa garota ainda falta mais ou menos uns 5 ou 6 anos, mas não foi isso que ela quis dizer. O navio balançou novamente, dessa vez o local ficou sem luz e começa a encher de água. Todos eles saem correndo para ir em busca de um lugar seguro.
pegando um barco para tentar servir do local, e Kun observa aquela mesma garota que está em perigo e acaba caindo no mar. Então pede para que Kuz ilumine o oceano para que possa salvar ela. Pulando no mar, ela tem muito sonho que gostaria de realizar, mas do nada aparece uma mão para salvá-la. Ao acordar, todos pedem desculpas por não ter reconhecido a princesa, pedindo para que levante a cabeça que era apenas explicações, e a Tori comenta que 6 deles mal conseguiram pegar um barco de salva-vidas a tempo, e agora tem que buscar um refúgio em uma caverna perto do mar, mas ela lembra que há 8 anos atrás visitou a casa de Tori junto do Imperador. A garota pede perdão por não ter reconhecido, e se não fosse o anel jamais teria descoberto que ela é uma princesa. Ela se apresenta como a terceira filha do Imperador Kativan. Jamila e Kitran pergunta para saber onde estão os outros, e a Tori comenta que saíram para examinar os arredores. A cena muda para Ikun, não sabendo o motivo que ela precisa estar no navio deles. Mesmo assim, acha melhor não se intrometer nos assuntos da família imperial. Após andar bastante, Ikun percebe que estão na fronteira oriental do Império a oeste da sua posição. Isso significa que estão no território da República Kyoka, território inimigo. Ikun acha melhor que todos sejam cientes do que está acontecendo. Tem duas opções: primeiro, render-se ao exército de Kyoka e pedir para serem tratados como prisioneiro de guerra. A outra é passar pela fronteira e voltar para o Império. Essa é uma aposta bem arriscada, já que terão que fazer, mas acha que se caso entregarem pode acontecer de serem perdoados e tratados bem. E a Tori sabe que não é bem assim que as coisas funcionam. Há pessoas nesse lugar que pode ser usada como moeda de trocas diplomáticas. A princesa não quer se tornar um prisioneiro jamais, não tem tempo para desperdiçar nessa ilha. Precisa urgentemente ultrapassar a fronteira, não importa como. Além disso, dará uma boa recompensa para todos eles. Ikun fica muito irritado e pede para que ela cale a boca pelo menos 1 minuto. Não importa o quanto ela grite, não vai mudar o impossível impossível. A história imperial por si só deveria ser suficiente quando iria terminar a frase, e a Tori o pega pelo braço e leva para o chão. Ela pede desculpas para a princesa por quando Ikun ser muito rude. Foi Ikun que pulou no mar para salvá-la. Ficando emotiva com as palavras, pede para que o solte. Já está bem, ficou um pouco sem controle. Ela pede para que Ikun saia um pouco para se acalmar, e a Tori comenta para a princesa que aquilo não foi suficiente. O Ikun conhece o sarcástico, mas nunca faria algo assim. Ao chegar até o garoto, ele jamais imaginou que seria tão irritante ver a princesa perder o controle daquele jeito, só porque ela é um membro da realeza, e a Tori sabe disso e faz parte da idade da garota ser rebelde daquela forma. E quando deveria saber disso, ela viveu 2/3 do que ele viveu e não passou nem um pouco do que ele passou. Não poderia esperar algo de uma pessoa que vê na família rica e entende o que ele passou. Depois de um tempo, todos eles juntos fazem um belo banquete. A princesa entra em sã consciência, e todos juntos precisam encontrar um jeito de sair desse lugar, ou se entregar para o inimigo se caso for necessário. E a Tori sabe que não vai ser fácil encontrar eles nessa ilha deserta, pode ter mais 1 ou 2 dias para pensar bem no que pode fazer. Depois de um tempo, todos eles estão trabalhando para que consigam passar alguns dias sem serem notados. Ikun está fazendo uma rede para que possam descansar. De repente, a princesa chega no local e ele pede para que experimente. Ao ver que realmente é bem relaxante, ele olha para o céu e vê algo voando, e Ikun de uma forma rápida tira a garota da rede e a leva para se esconder. Explica que aquilo que estava no céu era um dirigível, uma unidade aérea de Kyoka. A nova arma dessas unidades causou enormes danos na região oriental, mas quando está sozinha significa que está em uma missão de reconhecimento. Ikun acha melhor que os dois vão para a caverna por um tempo para que elas o encontrem. Ao anoitecer, a princesa não estava conseguindo dormir e não aguentar mais ficar deitada, então saiu para a selva e quando menos espera surge um grupo de militares para que possa se render. Quando iria fazer isso, Ikun surge e se entrega para que não capture a princesa. No final do episódio, no ano 905, o calendário imperial, esse homem Ikun mais tarde viria a ser conhecido como Invencível General Preguiçoso. Ele começa a falar que fugiu da cidade e não quer mais que fique naquele lugar. Além, sua mãe também está na caverna bem próxima. Um dos homens pede para que tenha calma que a República aceita a maioria dos requerentes. Ikun pergunta para saber se eles são únicos do local, respondendo que sim. Se caso a mãe do garoto ser uma pessoa bem encorpada, não vai acontecer nada com os dois, dando sinal para as pessoas que começam a atacar e matar os 3 em conjunto, mas um deles acabou sobrevivendo e para que continue vivo, precisa responder as perguntas que eles têm que fazer. Primeiro, precisa saber onde fica a base. Ele comenta que é para o leste, umas 12 horas de distância do dirigível. Segunda, quer saber para qual era a missão e quando estavam no esquadrão. A patrulha deste lado da fronteira havia só 3 pessoas, não tinha um esquadrão. A última pergunta é para saber onde está o dirigível do homem. Ele comenta que está no longo da costa. É só sair da floresta que vai conseguir ver. Então o garoto estanca o sangue do mesmo para que possa permanecer vivo. Eu levo para que possa dar um jeito de encontrar um lugar seguro. Ao chegar na caverna, Tora não sabe como conseguir errar um tiro tão perto da pessoa.
e a Tori comenta que é difícil acertar um tiro em que a pessoa está em movimento, se caso se esforçar para agir até a metade do seu potencial vai acabar prejudicando muito ele no futuro. Se caso se esforçar para agir até que a metade do seu potencial vai acabar prejudicando muito ele no futuro. Ele sabe que não está no nível dos seus companheiros, e ele não é capaz de manter a calma igual todos. Pegando o garoto pela bochecha, comenta que o fato dele ter um rifle faz com que seja valioso para o grupo. Mesmo nessa situação, permitiu aproximar-se do inimigo em relativa segurança. Precisa aprender mais com Ikun. Ele sabe muito bem o que pode ou não fazer e se toma decisões certas. No lado de fora, está junto da princesa, a garota está muito triste pelo fato de achar que é tudo sua culpa por essa situação deplorável. Foi ela que pediu para que levassem segurança, as pessoas acabaram sendo mortas e causou problemas para o grupo. O Império e a família Imperial existe para ajudar a vida das pessoas e, no entanto, continua a matá-las sem motivo nenhum. Sabe que deve voltar, mostrando seu dedo acaba se cortando e saindo bastante sangue. Deve apressar a podridão e colapso da grande árvore, tanto quanto conseguir. Para isso vai aceitar qualquer dos castigos do inferno. E Ikun consegue interromper a garota pedindo para que pare. Se agachando, experimenta o sangue da garota e fala que o sangue não está podre. Enquanto estiver dentro do corpo, quando o navio afundou, passou por diversos problemas para conseguir salvá-la. Então pede para que cuide da sua vida. Esse tempo todo achou que era odiada pelo Ikun. Ele sabe que o que aconteceu foi apenas uma birra infantil, sente muito pelas palavras que disse a garota. Se retirando do local, a princesa gostaria de saber o que tipo de pessoa é Ikun, e a Tori diz que ele é apenas um homem torto. Mas não pode construir uma casa só com tábuas retas. Na madrugada, Ikun leva diversas frutas para as pessoas que faleceram e se arrepende muito pelo que fez, mas o conforta dizendo que foi por legítima defesa. Ao chegar no dirigível, encontra 3 espíritos de fogo. No entanto, esse dirigível pode levar apenas 3 pessoas e contém um plano para que possam sair dessa ilha. A cena muda para as pessoas da base inimiga, que o local está muito tranquilo e passam mais um dia sem incidente nenhum. Está contente que nenhum de seus companheiros morreu, mas acha que o Império não tem intenção nenhuma de lutar nessa guerra. De repente, no lado de fora aparece Ikun com uma farsa apresentando como no recru, dizendo que o dirigível está no céu. Voltando para o passado, Ikun soube o tempo todo que o dirigível é algo bem caro e importante para o exército de Kyoka. Eles decidiram usar para que pudesse negociar. Para que possa negociar, vão precisar de um plano. Voltando para o tempo atual do anime, Ikun comenta que encontrou algumas pessoas dispararam um tiro de advertência, mas uma delas acabou escapando para o dirigível. O homem está de choque por ser muito caro. Após pergunta para saber qual tipo de acordo que querem para devolver o dirigível, Ikun explica que quer que devolva sua família para o Império, então vou pousar o balão o quanto antes. O homem está estressado pelo fato de ter uma ordem que precisa eliminar todas as pessoas que cruzam a fronteira. Ikun pede para que reconsidere tal ordem. Esses refugiados atravessam o mar que está sob a jurisdificação para chegar até a ilha. Ikun sabe que caso não for atrás daquele dirigível vá embora, e não vão mais conseguir pegá-lo de volta. Depois de um tempo negociando, enfim, Ikun conseguiu fazer com que queria voltar para casa, e a Tori fica muito animada já que Ikun é um ótimo vigarista. Conseguiu enviar um dirigível sem pessoas e negociar todos acham incrível. Mate está bem estressado, finalmente tinha conseguido um rifle no ar e acabou perdendo sem mais ou menos. Não podem atravessar as fronteiras com arma. Antes de ir, Ikun pega um anel para a garota para conseguir mostrar que ela é. Está prestes a ser muito importante, olhando para o rosto de Ikun. Fica muito envergonhado e diz o seu nome. A cena muda para o castelo onde estão felizes por ter a princesa Chamele de volta. O homem não consegue entender depois que desapareceu e entrou no Império de Kyoka, só conseguiu sobreviver graças às pessoas que estão na sua frente. O mês se passou enquanto as desfrutando de uma vida cara. Todas as pessoas estão bem animadas já que ainda vão receber uma quantia boa em dinheiro do Império já que conseguiram salvar a princesa, mas a Tori quer apenas outra chance para o exame oficial de comissado. De repente, Tori aparece no local com um jornal em mãos, e a Tori saiu correndo e relatou para Ikun, onde a região leste caiu para a República. O tenente-general Hasav Hikan morreu em batalha. Ikun lembra que havia dito para o tenente recuar enquanto tinha tempo, mesmo quando era hora de atacar, a Guanificação Leste só está defendendo. Isso porque o imperador ordenou para todos eles. E a Tori derruba o garoto no chão, mas a princesa vai permitir que ele continue falando. Ikun sabe que essa guerra é manipulada. O imperador não conseguiu devolver o leste e quer se livrar dele, mas o exército imperial quer que as pessoas pensem que está lutando seriamente com Kyoka. É por isso que um famoso general foi colocado na linha de frente. Ikun sabe que Sintana pergunta para saber se pretende mesmo aceitar uma coisa desse tipo. O general ficou muito feliz que Ikun é um dos seus homens, porque não teria que punir um jovem que está preocupado com ele, mas ele sabe que não pode se retirar do campo de batalha. Ikun sabe mesmo se retirando ou não, Kyoka tomará a região leste, o resultado vai ser o mesmo. Esse homem sabe que são coisas bem diferentes. Uma coisa é obedecer às ordens do Império e perder, e outra coisa é desobedecer. Ikun fica estressado e pega no colarinho do homem por estar falando algo não científico. A Tori, antes que comece a falar coisa demais, desmaia o garoto, mas antes de desmaiar por completo, pergunta se ele está tentando se tornar um segundo badass sem querer. Voltando para Ikun, ele acha bem feio
feito porque avisou o homem que não escutou, e a Tori pede para que não se ache por causa disso. A opinião de homem não pode mudar uma guerra. Depois de ler um jornal, perceberam que foi um completo massacre, mas muitos dos soldados conseguiram escapar por conta das suas ações. E Kun sabe que o general era digno de reputação. Todo herói morre de excesso de trabalho. De repente, um homem aparece no local perguntando se foi eles que salvaram a princesa. Dizendo que sim, pede para que chorem de alegria. Foi dado para todos eles uma audiência com o imperador. Ao Sakurt, Kitran os aguarda. Todos estão indo para a frente do imperador. Alguns rezando e a Tori dando bronca no Ikun, pedindo para que não faça merda com a majestade. Ao entrar no local, Todos se agacha e precisa apresentar as pessoas que salvaram sua vida. Ao se apresentar, falar para todos que vai dar uma recompensa e conseguir por causa de ter salvo basicamente a princesa. Tem toda a honra de conceder-lhes o título de Cavaleiros Imperiais. Vão ter uma cerimônia que vai comemorar seus novos títulos. E a Tori nota que Ikun está segurando para não falar o que vem na sua mente, indo até o local que vão ser coroados. Agora pode ir para a escola de oficiais comissados, Torwar. Acho que seria melhor que foram forçados a fazer tal coisa. Um cavaleiro imperial, um soldado, e um soldado não pode desobedecer ao exército. Ikun está bravo por quando a princesa ter conseguido fazer algo que ele não queria. Arruinou seus planos para toda a sua vida, e a Tori agradece por ter feito tal ato, mas o título de cavaleiro imperial é dado para um soldado. Dar a alguém o título para que torne soldado é um retrocesso. Antes que termine, a princesa comenta que não existe precedentes, por isso tornou eles os primeiros. Ikun fala que pela perspectiva do ano, a derrota da Guarnificação Leste está entre a cabeça das pessoas do reino. Agora a princesa quer heróis para fazê-lo se sentir melhor. A princesa comenta que isso tudo é verdade. A notícia de que Ikun é a única luz que as pessoas têm foram muito bom, não teve opções a não ser usá-lo para fins políticos. Ikun pergunta para saber o motivo que estão trancando todos dessa forma. A princesa responde com a pergunta se aprendeu a ser tão desconfiada assim com seu pai, Solork. Ikun senta novamente e acha isso típico da família real. Conseguiram localizar antes passadas pessoas em menos de um mês. Pai do Ikun, o general Banda Senkerei, um dos membros generais da história que foi preso e humilhado por desobedecer às ordens e morreu na prisão. Ikun é o legado desse homem, falando sobre o seu mestre e sua mãe logo em seguida, e Ikun fica muito estressado se caso dizer mais alguma coisa vai quebrar o seu pescoço. E a Tori joga ele para longe, se caso fizer isso vai matar o mesmo logo em seguida. Ao chegar na hora da apresentação de todos, eram rifles que deixaram no balão, e o gerente Rikan ordenou a recuperação de todos eles, além de ter uma mensagem do homem, que vai estar orando por todos eles no campo de batalha. Ikun quer ficar sozinho, mas de repente a Tori aparece nas costas do mesmo, dizendo que ultimamente está vendo que Ikun está agindo diferente do seu feito. Ikun sabe que agora ela ganhou um título de Cavaleiro Imperial, muito mais importante do que passar em uma prova. Esse é um ótimo dia para a garota, mas para ele é o total oposto. Esse é sem dúvida o pior dia da sua vida. É compatível ao dia que perdeu a sua mãe. Hoje se tornou o mesmo para três das coisas que nunca quis ser: um soldado, um nobre e um herói. Se encostando no garoto, os dois ficam assim por um grande tempo. Em dezembro do ano imperial 905, poucos dias após a morte do Hassaf Rikan, Ikun se tornou um soldado. No dia seguinte, todos eles foram recebidos muito bem por ter entrado na cavalaria imperial. Na escola, oficiais comissários do Império Cativerna. Essa classe incluiu 5 que resgataram a princesa Shamili do inimigo e receberam o pouso da cavalaria imperial. A princesa Shamili também resolveu aprender com todos na idade de 12 anos. Espera que encontre inspiração nisso para se esforçar em suas aulas. Ikun sai correndo, mas sempre fica uma volta atrás de todo mundo. Depois dos treinamentos, Ikun fica bravo por não ter feito nada para merecer essa tortura. De repente aparecem pessoas no local chamando Ikun de preguiçoso, perguntando para saber quem são essas pessoas, ficam bravos. Mas trouxe um presente para Ikun, jogando uma centopeia no leite, tira a cabeça da mesma e a come. Saindo do local após achar isso bem nojento, a Tori vê que essas pessoas não sabem nada sobre o seu inimigo. Ikun percebe que essas pessoas são fofinhas o tanto quanto são imaturas. Depois de um tempo, todos se encontram na sala de aula e até a princesa está estudando junto com eles. E como sempre, Ikun está com a preguiça maior do que seu corpo. A princesa pergunta para saber se ele está gostando da vida do reino. Ikun não gosta desse local, não pode tirar nem mesmo cochila, nem mesmo trazer amantes. Ela fica envergonhada por quando o garoto sempre fala desse tipo de coisa, mas Ikun pede para que ela preste atenção na aula, ajudando a garota com a página de esta lição. O professor pergunta para saber o motivo que a Batalha de Albilha teve um significado histórico. Ikun comenta que o comandante do lado imperial era o capitão Ishin-Gyurgo. Ele e seus 800 homens do batalhão independente foram cercados nos beijos por 3 unidades de soldados japônicos, totalizando cerca de 1.600, estavam à beira da aniquilação. Táticas na época chamada por uma retirada, mas ele fez suas tropas abandonarem suas armas, eliminou cada força em separado, antes que pudesse reagrupar, tecnicamente chamado de derrotar usando detalhes. A batalha historicamente significada como exemplo de uma vida tática
tática pode superar uma derrota estratégica? O professor fica surpreso e fala que explicou corretamente, mas Ikun pergunta para saber se tudo isso é certo. O verdadeiro ato de gênio foi prever como suas unidades e inimigos estariam. Em uma guerra onde as decisões foram baseadas em posição de unidade e força relativa, ela acrescentou um novo fator, onde cada unidade estaria em determinação ponto no tempo. Essa foi seu verdadeiro feito. Se realmente quer aprender com ele, não pode só se sentar na sala de aula e olhar para o mapa. Deve imaginar as unidades movendo-se em tempo real, como se estivessem jogando xadrez vendados. E sentando novamente, todos batem palma e a princesa fica olhando com olhar fixo para Rikun. No dia seguinte, enfim chegou o dia para todos atirarem. Mate elogia Toar por conta de ser muito bom com as armas. De repente, diversos homens aparecem encarando, esse garoto se apresentando como Sarishila Leg Ramion. Abraçando o mesmo, pergunta para saber o que seu irmão atrapalhou. Mate comenta que ele ajudou bastante, mas Ramion não acredita em nada. Está falando do seu irmão e não do Wesley Sniper. Ele sabe que o mesmo é bom em tirar de longe porque ele não quer estar perto do inimigo. Ele é um grande covarde. Quando as coisas começam a ficar feias, vai abandonar todos seus amigos, mas ele ordena para que nunca mais o interrompa quando estiver falando. De repente, Ikun começa a ofender esse homem e joga um inseto na cara dele. Pulando de cima da árvore, comenta que é culpado pelo Tribunal da Beleza, mas antes que complete, recebe um soco no estômago e começa a apanhar bastante. Enquanto apanha, Ikun comenta que ele jamais pode ser líder de uma guarda. Cai na pilha do inimigo com muita facilidade. Não passa de homem que soca alguém quando lhe dá na telha. Um soldado ataca quando não é hora de atacar. Ikun sempre diz o que quer. De repente a princesa e a Tori aparecem no local, perguntando o que está acontecendo. Mas ela ordena para que a Tori faça o que quiser e pode ir para 5 contra 1 que ela consegue derrotar com facilidade. Partindo para cima, derruba um com extrema facilidade. Com a bela esquiva, desvia e logo joga no chão. Faltando apenas os dois, pede para que pare e não precisa mais lutar. Saindo do local, diz que isso não acabou e ainda vai voltar. Ao chegar no quarto do hospital, Ikun está reclamando já que todas as partes do seu corpo estão doendo bastante, e a Tori pede para Toar não se preocupar. Ikun é mais resistente do que aparenta ser, sabe que é sua culpa por ter acontecido algo assim. Ikun interrompeu por conta que estavam querendo dormir, duas pessoas acordaram do sono da beleza. Mesmo assim, a princesa acha que tudo o que fez é uma loucura por completo, e com o tempo todo sobre que as duas estavam chegando, mas pede para que Harui dê alguns conselhos para essa princesa imatura. A garota sabe que tem coisa que é melhor não dizer. Ikun pergunta para o garoto se sabe que é uma guerra de atrito. O garoto comenta que é para evitar uma guerra decisiva, ganhar tempo e esperar por uma oportunidade. Ikun fica feliz por entender, mas essa é a coisa mais difícil que existe. Depois disso, 3 meses se passaram e cada um deles será dado para o pelotão de soldados imperial. Essa é uma grande responsabilidade por si própria. A Tori vai ser do pelotão 1, Torwai pelotão de ar 1 e Ikun pelotão de ligeiro 3, todas as pessoas que são subordinadas ao pelotão e são felizes porque Ikun terá assumido a liderança. Uma garota se apresenta como Suya. Ela sabe que o Miz está em uma situação íntima com sua mãe. Já faz mais ou menos 2 anos. O garoto percebe que essa menina é filha da Amishiya, mas pede para que nunca mais chegue o nome da sua mãe na sua vida, o chamando de Cafajeste. Falando isso para todos seus amigos, ninguém acredita mais no que pode acontecer com Ikun. A Tori não aprova esse tipo de coisa, pegar mulher casada. Ikun em nenhum momento sabia dessa informação, mas agora o pelotão inteiro sabe sobre isso. Agora ninguém mais vai escutar o que ele tem a dizer. Suya não quer deixar o mesmo liderar por conta disso, e a Tori fala para lidar sozinho com essa bagunça que criou. Ikun fica estressado e sai para fora e não quer ajuda como ninguém como eles. As pessoas se levantam para tentar ajudar o mesmo, mas a Tori pede para que sente. Ikun certamente vai conseguir resolver tudo isso com suas próprias mãos. Se ele não conseguir, jamais estaria no pelotão. Enquanto isso, Ikun fica vendo a sua tropa treinando. Os mesmos garotos estão observando Ikun, não consegue lidar com sua própria tropa e vai dar um jeito no mesmo. Enquanto todos estão sentados, Mati comenta que a batalha simulada vai começar em breve. Eles deram uma explicação, e tudo detalhe a respeito. 6 pelotões se dividirão em 2 e lutarão com munição de tinta para tentar humilhar Ikun e seus amigos. Ikun sabe que já estiveram em uma situação onde pode arriscar a sua vida, vão transformar esse perigo em oportunidade. Ikun decide conversar com Suya, mas ela não quer escutar nada do que ele tem a dizer. Ela não precisa que o mesmo comande o esquadrão. Ikun não entende o motivo que ela está tão brava assim por ter dormido apenas com a mãe dela. Ele fica se perguntando se é Suya, se não está atrapalhando a cadeia de comando devido a um rancor pessoal. Então pergunta o motivo para isso. Ela responde que a sua aptidão física está abaixo dos padrões e não pode ver o mesmo comandando na linha de frente. Ikun pergunta se ela sabe da batalha simulada e se vai conseguir trabalhar na linha de frente e vencer. Suya odeia admitir, mas sabe que isso é impossível com sua habilidade atual. Ikun, se caso precisar, ele vai levantar o time à vitória e comandar tudo. E se provar que é que considera um líder. Ou se fracassar incompetente, Suya decide aceitar e se caso fizer o que realmente prometeu, vai deixar liderar a equipe, mas se caso falhar, vai cuidar da papelada. Enfim, chegou o dia do teste simulado, onde Suya ainda está com alguns
palpites, mas Ikun vai fazer do seu jeito. A princesa sabe que o garoto de cabelo verde conhece bem as áreas e não sabe se Ikun pode fazer algo para ganhar. E a Tori não sabe o que passa na cabeça de Ikun, mas pede para que acredite no garoto. Depois de um tempo, eles conseguiram chegar no local antes do pôr do sol. Que ele conseguiu chegar nesse lugar em tão pouco tempo, não tem como a pessoa chegar nesse local tão rápido pela primeira vez. Ikun comenta que ler um mapa quando está chovendo é perda de tempo, mas ler um mapa que está gravado na sua mente é algo bem fácil, ou essa é apenas experiência. O seu mestre treinou desde quando Ikun era criança. O trabalho de campo é o elemento mais básico da ciência. No dia seguinte vão para o outro lado do rio, mas a garota comenta que foi ordenado que fossem para o outro lado. Ikun comenta que não tem nada a ver acampar com ficar no local, tem permissão para acampar em qualquer lugar da floresta. Se caso fizer isso, gostaria de ter uma batalha que trabalha a seu favor. A cena muda para o rapaz, onde ele chegou no local faz bastante tempo e não tem nenhum sinal de tropas. De repente ele recebe a notícia que o inimigo está acampado do outro lado, do rio Kuriri para o sul. O rapaz está bravo porque era para lutar nesse lugar. Ela comenta que as ordens disseram que seria o local mais apropriado para o encontro. Não interpretaria isso como ordens sobre onde deve lutar. O rapaz pede para que todos os soldados vão para o sul, e nota que nessa hora a Tori já deve ter percebido seu plano. O Sático bem apreensivo vai começar a entrar em pânico e até mesmo, já que ela não vai conseguir se atrasar na incompetência. No Imperial 906 junho, essa foi a primeira batalha simulada que mostrou um pouco de sua genialidade. Enfim, eles conseguiram se encontrar, e o rapaz está bem animado porque ele chegou antes do esperado. Ao olhar, nota que o grupo de Ikun está na posição de defesa. Se ambos tiverem a mesma força, o primeiro lado que atacar primeiro perde. Um deles acha que é melhor enviar alguns homens para ver a profundidade do rio. O rio está volumoso por causa da recente chuva, então deve estar na altura do peito. Ao olhar para a frente, percebe que o pelotão do Ikun está vindo para o outro lado, a um ponto raso no rio acima. O rapaz acha que ele está planejando enviar seus homens ao redor e atacar por trás. Ele dá ordem para o Tori com seu esquadrão do rio acima para interceptar. Ele percebe que tem um rio entre eles e não deve dar o primeiro passo. Sabe que nesse momento está na vantagem, não precisa arriscar tanto. E a Tori tenta explicar que o inimigo escolheu o local do confronto. Acha muita igualdade se for o local os ajudará, mas ele pede para que apenas cale a boca e obedeça suas ordens. Ela percebe que essas pessoas são como fosse brinquedo de criança para o Ikun. O garoto nota que o apressado caiu como se fosse um patinho no seu plano. Ao chegar no local, estão bem curiosos pelo motivo que não tem ninguém. E de repente os três recebem tiro para não participar mais do campo de batalha. Vendo que o inimigo caiu como se fosse o patinho, mandou sua tropa para atacar o outro esquadrão. Na noite passada, e conjunto com a sua tropa, decidiram fazer uma ponte subaquática. Decidiram pegar a árvore e derrubar ela no rio para que pudesse passar sem problemas nenhum. Ninguém é capaz de vê-la se estiver debaixo do rio. Conseguindo chegar até outro lado, só está impressionado que a estratégia do inimigo deu tão certo, por conta de estarem pegando o inimigo desprevenido. Quando iria dar a vitória para a equipe, a Tori chega no local e consegue bloquear o golpe com facilidade. E quando imaginaria que ela conseguiria chegar tão tempo, então pede para que sua tropa volte para o outro lado do rio. Soya comenta que se caso verificasse um rio, o plano iria para o brejo. E nota que verificar o rio era uma chance muito baixa que ele o conhece. Se caso ele tentasse, o rifle de ar estariam afugentados. A princesa aparece no campo de batalha, percebendo que ele pegou o rapaz de jeito. Era melhor ter visto a cara do mesmo. E pede para que saia no campo de batalha porque a guerra ainda não terminou. O rapaz está bravo e colocando a culpa na Tori, porque ela poderia ter chegado no campo do inimigo o mais rápido possível. Mas ela responde que se caso tiver um grupo de homens que pode chegar mais rápido é só indicar. Ficando ainda mais furioso, as pessoas perguntam para saber qual vai ser a próxima do grupo de ação para derrotar o Ikun. Ele acha que o mesmo deve ter a sua direção, quer embarcar na entrada do oeste e depois pegar no ataque de tinta. Então acha que deve vencer com muita facilidade e pede para que Ikun curta sua breve vitória. Vai socar o sorriso de merda dele no traseiro. Enquanto isso, Ikun tem certeza que estão achando que o mesmo está indo até eles, mas a verdade é que tira isso da mente. Perseguir alguém é cansativo e ser perseguido é mentalmente desgastante, mas talvez alguém atrás de você pode ser bem divertido. Desse modo, acha que a guerra é como amor. Uma hora depois, o rapaz está impaciente porque Ikun ainda não colocou as suas tropas para lutar, mas de repente sai uma notícia não agradável, que os três pelotões inimigos colocaram suas tropas para fechar a saída norte da floresta. A Tori percebe que foram pegos. Eles cortaram a rota de fuga, em algum momento tem que usar essa saída do norte para chegar à base central. Se a saída está fechada no final da batalha simulada, perderão e não serão capazes de voltar para casa. O rapaz fica indignado, não pode perder dessa maneira, então decide batalhar de frente. Ao chegar no lugar, fica tudo convencido e decide encorajar todos para que sejam desqualificados. No entanto, ele acaba recebendo um tiro do seu irmão, em uma distância incrível. Depois de um longo tempo de luta, o grupo de Ikun saiu como vencedor, e pede para que alguns dos seus homens dêem um passinho para frente. Ele ficou bravo porque claramente avisou Antimão e mesmo assim avançaram os demais. O pelotão não precisa de heróis. Em vez de tentar e ganhando 1 contra 3, melhor ideia de lutar é 3 contra 1. Esse é o modo científico de pensar, e como resultado de ter a vantagem, dá o poder de ser mais preguiçoso e ganhar a batalha com mais calma. Ele completa
completa que as pessoas começam a plantar por causa de caçar todo dia sem saber pegar a algo, era o parto. Pessoas cavaram poço porque até o rio dava muito trabalho. A preguiça é a mãe do progresso humano. Obviamente a guerra não é diferente. Se caso relaxar durante uma guerra está fazendo certo, então pede para que o sigam. E com os homens o garoto lutam fácil e ganha fácil. Uma vida de preguiça. Todos que seguirem terão uma vida fácil. Os seus soldados ficam animados e começam a vangloriar o mesmo, até Suai fica com os olhos brilhando ao ver seu capitão sendo aplaudido. Os seus amigos também ficaram impressionados, tiraram apenas os olhos de Kun por um minuto e já se tornou popular. O garoto recebe a notícia que a princesa foi para o oeste, mas não tem nada para aquele lugar. A cena muda para a garota e vendo Kun. No entanto, acaba sendo uma enrascada e seus guardas são todos eliminados a sangue frio na sua frente. Ela percebe que o ferimento de Kun era apenas uma isca para atrair a garota, e quem estava fazendo isso era um dos seus homens da linha de frente, o capitão Izuho. Após ser apagado, a última palavra que ela diz é Kun, a cena muda para o Tori pedindo para que se renda logo por Kun não ter como vencer essa batalha. Mesmo assim, o rapaz não quer fazer isso, mas Tsuchurafo, que está no comando, acha melhor fazer isso nesse exato momento. Ele jamais vai fazer algo vergonhoso como esse, e a Tori comenta que essa birra que faz sempre prejudica a tropa. A própria reputação dele está indo por água abaixo, como um comandante que não sabe quando é hora de desistir. Se ele se render agora, ainda pode dizer que conseguiu sua retirada final, começando a chorar por ter sido derrotado pelo seu arqui-inimigo. De repente, um som de panela começa a ecoar. Então pede para que se dividam para procurar a princesa no lado oeste da ilha. A cena muda para Izuho, que se caso todos conseguirem chegar à estrada, o transporte estará esperando por eles. De repente, um grupo de homens acaba sendo baleado pelo esquadrão. Ao olhar que o equipamento não está indo tão bem, percebe que os fracos de recurso e pode lutar contra. E a Tori aparece nas costas do homem, apontando a espada na cabeça dele. E se caso não quiser ser morto, pede para que não se mexa, pedindo para que seus homens atirem. E não quer fazer isso por conta de gostarem muito do seu capitão. Então a princesa acorda e o comandante quer explicar o que está acontecendo. Eles são todos alunos do tenente general Hazaf Hikan. Ele era um comandante talentoso, contudo ele morreu durante uma batalha da Cornificação Oriental. Eles querem vingar o professor que todos gostam, que morreu para encobrir uma falha política. Com a vida útil da princesa, partindo para cima da Tori, ele acaba tendo o seu punho todo perfurado e mesmo assim consegue levar a garota ao chão. Vai ser morta enforcada, de repente Thor aparece e acerta um tiro de longa distância, e a Tori consegue se soltar e partir para cima de todos os soldados, eliminar todos eles com umas danças de espada incrível. Depois de um bom tempo, ela continua com suas espadas em mãos até chegar em Kun. Notando que ela exagerou um pouco e não vai conseguir comer tomate por um bom tempo, ela sabe que está coberta de sangue nesse exato momento, mas ele pede para que largue essa espada o quanto antes. E no passado havia prometido que para sempre seria sua mão esquerda. Passou e Kun falar um pouco com ela que já soltou as espadas, mas está um pouco cansada de tudo isso. Deitado no braço da garota, ele leva a mesma para descansar, mas gostaria de perguntar uma coisa para o homem. Ela comenta que eles queriam vingar a morte de Hikan, e Kun fala que se caso tivesse falado isso iria ajudar a missão. O homem todo ensanguentado no chão percebeu que as táticas usadas pelo Ikun são parecidas com os tenentes general Hikan, mas pensando bem acha que elas parecem mais com a tática do professor dele, Bada Sankirei. Antes que pudesse responder que é o mesmo seu pai, o homem acaba falecendo no chão de contar a verdade. Depois de conversar com ele, terminou sua missão e agora quer descansar um pouco. A viagem de sobrevivência em Kyoka foi muito mais fácil do que o trabalho que tiveram. Depois de um tempo, ele nota que a princesa está no local. Ela começa a chorar por conta de ter achado que o Mesa havia se machucado, mas não contou nada para o Mesa e começou a chorar e bater no Ikun. No dia seguinte, a Tori está treinando a habilidade de combate. No meio disso, acha que é apenas uma espada e nada mais. O seu pet pergunta para saber se é apenas um foco, respondendo que não. A Mesa comenta que ela não é uma espada. Na batalha que tiver, ela jamais vai conseguir alcançar aquele nível novamente. Enquanto tiver com o inconsolado, não vai se tornar uma espada por completo. Tem sido assim desde a época que eram crianças. Nos mostra um pouco mais sobre o passado dela, onde a Mesa foi convidada para estudar no exterior. O general Bada sem querer disse isso pessoalmente. Ela aceita sem pensar 2 vezes. Ouve dizer que ele está na vanguarda de todos os assuntos militares. Saindo do lugar, pede apenas uma coisa, que jamais esqueça que é um Wing-Sen. No passado, os dois eram bem próximos como amigos. Enquanto ela treinava, sempre imaginava lutando contra as pessoas. De repente, Kun aparece um local e é quase decapitado pela garota. Ela pede desculpas pelo ocorrido, estava tão focado no seu treinamento que quase o machucou. E Kun não liga para isso, mas pede para que mude o modo de falar. Parece ser muito grosseira. Deveria ser mais informal com as crianças da sua idade. Ela nunca havia conversado com uma criança da sua idade antes, então não sabe o jeito certo de se comunicar. Os dois sempre saíam juntos, mas a Tori tem o seu destino atrelado pela sua família, se tornar uma soldada de elite. E Kun não quer que isso aconteça, precisa dela ao seu lado para que o monstro não coma. Em um dia indo para as montanhas, ambos acabaram ficando sozinhos por conta dos seus dois parceiros terem esquecido as ferramentas em casa. Ao cair da noite, com o céu para fora para pegar algumas lenhas para que pudesse esquentar, de repente surge um lobo para comer o garoto. Por sorte, a Tori estava vendo tudo e puxou mesmo para dentro. Só que depois de um tempo, eles ainda
ainda continuaram rodeando a casa em busca de comida. Ikun chamou a atenção de uma paulada na cabeça do lobo, enquanto a Tori atirou uma flecha. Comendo, ambos têm que arrumar um jeito para derrotar esses lobos antes que seus parceiros apareçam. Usando novamente as habilidades combinando, conseguiram derrotar mais dois. Quando menos esperam, deles conseguiram invadir a casa por cima, e a Tori pede para que ele fique atrás. Ao chegar no local marcado, fez com que as tábuas caíssem e se escondessem. E a Tori quer fazer um plano para que um deles saia vivo, e Ikun pede para que não faça isso. Ambos trabalhando juntos pode ser muito forte e nunca vai dar errado. Não importa o que aconteça, vai ser a sua mão direita e vai estar por ali sempre. Saindo de casa, usaram madeira para cobrir o buraco e tacaram fogo para que a casa queimasse com os lobos dentro. Ikun com seu arco consegue derrotar alguns deles, saindo de casa, e a Tori com a bela dança de espadas corta um dele no meio e continua a batalha. Depois de um tempo, o líder aparece e ataca os dois, e com belo trabalho em equipe conseguiu feri-lo gravemente, vendo seu filho chorando e se recuar e voltar para sua casa. Ikun fica triste por ter feito isso com os lobos, e comenta para a garota que ela pode ter uma escolha e não quer ficar lutando contra soldados no campo de batalha, mas ela sabe que se associar com uma lembrança violenta como que acabou de ter, jamais se esquecerá do que aconteceu. Ele tem razão, jamais vai se esquecer dos corpos das pessoas no chão ensanguentados. Depois daquilo, prenderam o pai de Ikun, e Ikun e Ka desapareceram. Ele voltou para tirá-la dessa terra no futuro. No dia seguinte, Haru e Mai estão jogando xadrez. O garoto sempre acaba ganhando e ela o elogia. Seka jogar xadrez contra a Tori e Yuka pode vencer os dois, mas o mesmo sabe que ambos têm uma habilidade acima e não tem como competir contra gênios. Se retirando do local por ter ficado bravo, mesmo sabendo disso não vai desistir e vai se empenhar ainda mais. A cena muda para Toya, que conseguiu acertar o seu inimigo de uma distância impressionante e agora sabe que nem sempre ficar longe do inimigo é algo ruim, pois dificulta os contra-ataques e torna mais difícil encontrar sua posição. E acima de tudo, pode disparar sem preocupações. No dia seguinte, Haru encontra Ikun dormindo embaixo de uma árvore e pergunta para saber o que está acontecendo. A cena muda para os meninos conversando sobre a região dos setentrionais. Ikun escuta eles fazendo isso e comenta que já conheceu essa região quando era bem pequeno. Ele lembra que tinha muitas mulheres bonitas naquela região. Os garotos achavam que começo gostava de mulheres mais velhas. O padrão dele é completamente diferente do Ikun. Ikun não fala só de aparência, é uma sociedade extrema matriarca, que criou tradições únicas. Falando no ouvido do Mate, ele fica bem envergonhado por quando as meninas irem visitar a cama do Ikun. De repente as meninas aparecem percebendo que eles estão conversando sobre safadeza. Mate mente falando que não estão conversando nada sobre isso, e Ikun começa a elogiar todas as curvas da garota que são muito belas, mas a Tori dá um chute no mesmo e pede para que peça desculpas, mas na real mesmo estava falando sobre a viagem da norte. A princesa pergunta para a Tori se tem certeza que quer ir nesse lugar, tem diversas pessoas violentas no caminho, ela não liga para isso e quer tantas batalhas reais no seu currículo quanto possível. A princesa gostaria de uma pessoa mostrasse esse entusiasmo para ela também. Logo em seguida, todas as pessoas são parabenizadas por terem ido ao quartel região setentrional e suas unidades mais uma vez esse ano. As pessoas do quartel setentrional estão muito felizes em recebê-lo. Relutou em discutir assuntos desagradáveis tão cedo, mas devem estar bem cientes da queda da região do leste. Se ao menos algum dos seus homens estivesse lá quando os bárbaros de Kyoka usaram adentrar em terra imperial, o eventual contra-ataque Kyoka dependerá da lealdade e patriotismo dos seus soldados, como futuros líderes de suas forças armadas. Reza que seu patriotismo continue firme e puro. Depois de um tempo, todos vão comer e beber à vontade. De repente, chegou um homem se apresentando como o primeiro tenente sem paz, será instrutor do garoto por um tempo. O homem ouviu falar muito sobre Ikun. Ele é uma criança problemática entre os cavaleiros. Ikun comenta que não fica perto das pessoas por não querer enturmar. O homem, ao perceber, nota que Ikun é cavaleiro assim como Toya. Ikun odeia as pessoas bonitas e chama atenção pela aparência. De repente, a Tori é chamada para um combate, pedindo para o general para ver se pode batalhar. Ele comenta que esse homem é muito forte, está entre os melhores do país, dando 2 espadas para a garota, ela não vai usar. Os membros do seu clã usaram 2 espadas quando é combate com várias pessoas. Para combater apenas um homem, tem que ter apenas uma espada. De repente, a princesa aparece no local, não sabendo o que está acontecendo na real, e comenta que vai ser uma luta bem justa e equilibrada. O Sigisen valoriza mais do que tudo a ordem do Império. Para continuar brandeando suas espadas, eles devem mostrar superiores a todos proteger essa ordem, e a Tori está bloqueando os golpes com muita dificuldade por conta do homem ser muito forte. Ela está honrada por ter tido a oportunidade de lutar contra ele. O senhor gostou muito do combate entre os dois e foi realmente um espetáculo, e Ikun sabe que isso realmente é algo muito bom para o Império, e a Tori arriscaria a vida dela para proteger porque acredita sem dúvidas que a pessoa cumprirá com
seus deveres como membro da família imperial pelo resto da sua vida. No dia seguinte, o comandante está falando com todos eles chegar em um momento bem oportuno. As coisas estavam bem tensas há pouco tempo atrás, pelo acontecido na guarnição do leste. Pensaram que eles poderiam pedir reforços. Marty sabe que se caso tivesse um bom número de reforços, o ramo da luta poderia ter sido diferente. Homem comenta que no norte chamam gente de soldado da capital, pessoas assim são minoria no exército, tudo por causa das montanhas da Latra. Marty comenta que a Latra é a escada de Deus, nenhum inimigo cruzou essa montanha em toda a história do Império, e a Tori sabe que ameaças internas vivendo nesse local. O trabalho deles é esse, manter o povo Sinark sob controle, correto? São gente do Império, mas não Katijavans. Tiveram vários pequenos conflitos contra eles, mas há 2 anos atrás eles pararam de criar problemas. Nos últimos 6 meses ainda não enviaram quaisquer incursões punitivas. Um dos garotos pergunta para saber o motivo que estão andando já faz 3 horas. Isso não é nenhum tipo de treinamento. O homem concorda com o que estão fazendo, não é para treinar. Vão deixar evidência nessa força para manter a paz. Homem pergunta para saber o que Keikun acha sobre isso, pedindo a opinião do garoto. Soya comenta que Keikun quebrou o regulamento dos militares e entrou voluntariamente no calabouço. A regra que descumpriu foi deixar os pelotões durante o exército. A cena muda para Kanda sendo repreendida por uma das pessoas por conta de estar lendo o livro em vez de treinar. Encontrando o livro de uma pessoa que não deveria estar ali, iria dar uma livrada na mesma, e como aparece para parar esse homem. O garoto pede para que não faça isso com o livro, não é jeito certo de ser usado. Um cavaleiro imperial de passagem. Ele comenta que sua tarefa de vida é banir as águas de todos os garotos do mundo. Homem fica impressionado por conta do mesmo ser um cavaleiro oficial. Keikun olha para a prateleira e nota que tem diversos livros legais. Ao olhar para eles, percebe que o primeiro tenente está usando esses livros para fazer dinheiro por conta de valer uma fortuna. As escolhas que ele fez são bem específicas e pergunta qual deles irá vender primeiro, dando um soco no estômago do garoto. Keikun pergunta para saber se ele gosta de insetos. Partindo para cima do Keikun, ele consegue desviar e acertar uma aranha no mesmo, colocando dentro da jaqueta, sai correndo. Keikun parabeniza o senhor por uma missão bem sucedida. Enquanto estava conversando com a Kana, de repente seu superior aparece pedindo para que não fique dando em cima de meninas, sendo levado para a prisão para que aprenda com seus erros. Sai correndo e nota que tem uma coisa bem estranha presa. A cena muda para uma garota chamada Nanaka Daru, perguntando para saber sobre a guerra para recuperar o Hanashiku, roubado. Ela não quer esperar para o próximo festival de gratidão aos espíritos. Homem pergunta para saber o que vão conseguir derrotar aqueles terríveis planícies. A garota comenta para o mundo que é apenas metade. Então pegaram de volta da metade do mundo que foi roubada, a grande Latra. A Escândria para Deus tem protegido o Império de ameaça externa por anos. Ano Imperial 906, julho. Nuvens negras estão se aproximando. Para ter a parte 2, inscreva-se no canal e ative o sininho e deixe seu like. Então fui, te vejo na próxima. No dia seguinte, o tenente gostaria de ter uma luta contra Toyar para saber se ele é forte o suficiente para proteger a princesa, mas ela pede para que não fique zombando dos seus cavaleiros na sua frente. Além do mais, a habilidade de Toyar reside ao rifle. O homem fica aterrorizado e a princesa gostaria que propôsse uma luta de xadrez, já que os dois são bem especializados. Ao começar a partida, em poucos segundos, Toyar já consegue fazer um checkmate no homem. Ele sai do local muito bravo e acha que o mesmo é muito formidável quando se trata de inteligência. Irritado, derruba Keikun, que está na sua frente completamente desatado depois de uma bronha. Depois de sair da prisão, ele está bravo com o coronel por conta de ter deixado mais do que o tempo limite. Ao deitar no colo da princesa, ele fica muito confortável por conta de gostar de colos macios. A princesa pergunta para saber se tem alguma coisa que o incomoda, mas nesse exato momento gostaria de deitar no colo de uma pessoa que tem coxas mais grossas. Ficando irritado, dá um soco na cabeça do garoto e sai do local. E a Tori logo sai também e deixa comida para o mesmo. Logo após, todos partem para escoltar a comida para outra cidade. Ela não entende o motivo que o Major veio para esse tipo de missão. Ele comenta que construiu uma base, aumentando a pressão sobre habitantes locais, então precisam mantê-los felizes. Então pergunta para saber se está desapontada, mas ela sabe que parece que realmente os militares servem. A guerra existe para proteger a paz entre esse mundo. A pessoa não deveria destruir a paz para apoiar uma guerra. Ao chegar na cidade, Kana nota que esteve na carroceria o tempo todo enquanto ela empurrava, pedindo para que fique quieta, não perde a oportunidade de dar em cima da garota. Ele pega na mão da mesa que possa aproveitar um pouco mais da cidade. Não é todo dia que pode sair do castelo, e com nota que as pessoas dessa cidade não tem nada contra os soldados. Esse local é uma base de suprimentos, então o Major Toaki insiste que tem que cuidar e interagir com as pessoas, e Kun sabe que isso é um trabalho do tenente general, mas na realidade deixa tudo nas costas do homem e não faz nada o dia inteiro. Tem apenas uma exceção, o tenente general Safida dá ordens pessoalmente quando há sinais envolvidos no assunto, então as pessoas acham que ele gosta de ser cruel com eles, e Kun lembra que tinha diversos dele preso e sabe que não deveria fazer algo assim. Os espíritos não podem se mover sem luz, se afastar os espíritos para longe dos pactuantes, isso será contra os ensinamentos de Alderans, isso é considerado abuso dos espíritos.
espíritos. O homem que esteve com ele comenta que vai explicar para o mesmo por conta de ter visto eles pessoalmente, mas essa ordem vieram diretamente do tenente-general Safida. Esses espíritos foram todos tirados de Sinax, e com nota que só tem espírito de vento e fogo, sem esses dois eles serão menos efetivos em combates. O homem comenta que isso tudo é uma medida desesperada para quebrar a moral do Sinax, e considerado com o que eles estão ultimamente, parece que realmente funciona. No seu pensamento Ikon jamais faria algo desse tipo com os espíritos. Isso é basicamente dar um motivo para eles irem para a guerra. Recuperar os parceiros que foram cruelmente roubados deles é uma razão simplesmente mais poderosa. Voltando ao tempo atual, Kana pergunta para saber um pouco mais sobre aquele livro que ambos estavam vendo. Ela gostaria de perguntar o motivo que os Sinax falam dos espíritos sem mencionar Deus, ou seja, Alderamanin. Mas todos dizem que os 4 grandes espíritos foram enviados ao mundo por Deus, e quando decide explicar de uma forma mais simples, supõe que o seu espírito vem de Aldermarin. Do ponto de vista das pessoas isso não faz sentido nenhum, mas a religião dos Sinax existe, sem fazer qualquer referência a Alderamin. Então percebeu que talvez fossem as crenças que precisavam ser questionadas. Os espíritos nunca dizem para acreditar em Deus. A cena muda para o Tori, que é mandado relaxar pelo senhor, mas ele sabe com o senso de humor arrogante que ela nascesse nos tempos passados seria um excelente soldado. Ao entrar na presidência, nota que tem um homem morto na sua frente e deve ser o mais rápido possível. Antes que possam fazer isso, são encurralados por diversos homens armados até o dente. A cena volta para a garota conversando com Ikun, mas ele fala que a mesma uma hora vai conseguir encontrar as palavras certas para o que está procurando, mas ela comenta que a religião consiste em mera gratidão para os 4 grandes espíritos e uma variedade de festival para mostrar essa gratidão a todos. A religião das pessoas não tem nada a ver com mandamentos e regras perante esse mundo, só que no livro a religião Aldera e o culto dos espíritos são independentes, então a verdadeira natureza dos espíritos não é serem mensageiros de Aramin. E Ikon fica animado que ela conseguiu romper a maldição do Deus, o fanatismo que distorce a verdade e ignorar qualquer coisa que não beneficie a Deus, ao mostrar que se livre dessa maldição jamais poderá seguir o caminho da ciência. Começando a dançar com a garota, fica feliz, mas ela acha que o mesmo é uma pessoa bem alegre e estranha. De repente escuta barulho de tiros e fica espantado com o que houve na presidência. Ao entrar no local, nota que estão todos mortos. A Tori consegue cortar o pescoço de um e ferir gravemente o outro, mas um dos homens pede para que todos recuem e conseguiram cumprir o real objetivo. Ela pede para que deixe tudo com a mesa porque vai atrás do inimigo, e Ikon aparece logo em seguida pulando o muro para ver o que está acontecendo, mas nota que não sobrou ninguém, todos estavam no local foram mortos. Mas ele não entende o real motivo por trás disso. Os Sinax não usariam roupas como essas. A cena muda para a Tori partindo para cima do inimigo, mas algo nota que tem uma emboscada. A garota pergunta para saber se dói quando mata seus amigos e também o motivo dos Sinax terem entrado em um castelo para matar as pessoas. Ela comenta que roubaram todos os Hashikus. Ela acha que isso tudo é um ato monstruoso de tirar das pessoas, mais conhecido como os espíritos. Esse tempo todo fez muita coisa para beneficiá-los. Estão proibidos de vender na cidade planície, os pagam praticamente nada pelo milho que plantaram, e só pode comprar alguns legumes e frutas. Quando algum deles foram forçados a roubar, mataram todos eles, então eles roubam todos os preciosos Hashikus. Se eles não são monstros que são, fica a pergunta para Hattori. Hattori gostaria de saber o que eles gostariam de ter em troca disso e pegar Hashiku de voltas, e farão com que o mundo dos Sinax volte à forma de que deveria ser. Estão prestes a declarar uma guerra santa. Ela se apresenta como Nanaku Daru, líder dos Sinax, em nome do início da Guerra Santa. A cena muda para as pessoas comentando no reino que eles se retiraram para a guerra de Alcatará após a declaração de guerra. Eles recebem a notícia que Tuak realmente está morto, mas pede para que não diga nada ainda para a central sobre isso. Não pode apenas enviar um relatório mais adequado para isso. Haverá algumas baixas de qualquer maneira. Está interpretando que essa declaração de guerra é algo que envolve toda a tribo. Parece que chegou o momento de um grande expurgo acontecer. A Tori volta para o centro de treinamento e conta para Ikon que isso é uma guerra santa. Alguns dos homens gostariam de atacar primeiro para que possa vingar o Major Tuak, mas o homem levanta e pede para que não fique falando algo assim, não sabem quanto estão bêbados. Ele quer lutar mais do que ninguém, no entanto, a espada de um guerreiro não é ferramenta de assassino. E a Tori sabe que um cavaleiro deve estar sempre relutante em apontar sua lâmina para o cidadão do Império, e Ikon comenta para ele não existe esse termo de guerra santa. Esse termo não existe na língua Sinak. Para os Sinaks, a guerra é simplesmente um meio de sobreviver. Eles a consideram nem boa e nem mal. Eles certamente não consideram santa. As únicas coisas que eles chamam de santos são Hashikus, os 4 grandes espíritos. E a Tori entendeu que eles querem essa guerra apenas para recuperar o que é santo para todos eles, mas essa lógica não combina com eles. Apenas uma resposta, alguém está dando pretexto prontos para a guerra. A cena muda para Kana, lembrando que Ikon havia dito para si mesmo sobre os pensamentos dos Sinak, seus espíritos. De repente, o homem aparece formando a todos que vão sair para uma expedição punitiva contra os Sinak às 6 no dia seguinte. Pede para que todos se preparem o mais rápido possível para que possam partir o quanto antes.
No dia seguinte, a princesa está muito triste com o que vem acontecendo. Ikon comenta para a garota que alto comando acredita que a batalha não é lugar para uma princesa, mas neste momento as tropas estão desgastadas. É uma loucura começar uma guerra contra os próprios cidadãos. A princesa foi levada para os sonhos que a coisa ficasse feia. A guerra enfim começou. Kana nota que não tem nenhum motivo de ciência no campo de batalha. A rebelião norte de Cartivano foi uma batalha maior do que jamais tinha visto no norte antes, e foi assim que começou, marcando uma página da história do Império com sangue dos próprios cidadãos. Enquanto isso, Ikon está achando que a falta de preparo nesse ataque é gigantesca. Requisição de emergência de coletes e luvas para suportar o frio. O tenente general não sabe que ficará frio no topo das montanhas. Depois de um tempo é informado que houve 124 mortos ontem. A batalha está se estendendo pela terceira semana. Estão encontrando vários obstáculos inesperados. Homem acha melhor recuar, mas no dos ele diz que está lutando contra uma cambada de vagabundo das montanhas. A única opção que tem é avançar cada vez mais. Assim na volta para o campo de batalha, onde as ordens são transportar os suprimentos até o próximo porto de abastecimento, onde eles perguntam para saber se estão sendo levados para a linha de frente, tentando dar uma disfarçada, diz que é apenas perto da zona de combate de que estão agora. A Tori pergunta para saber o motivo de não ter nenhum médico com eles. Homem responde que os que tinham foram levados para a linha de frente, onde estão agora. E Kun está nem aí com tudo isso, foram retirados da reserva e agora vão ser obrigados a lutar na linha de frente. Eles sabem que a coisa está muito complicada, então tiveram que chamar os reservas. Enquanto isso, estão correndo para um local seguro. Ao encontrar, ficam todos bem. E Kun chama Harui para comer um pouco. Ela acha que deveria fazer uma proposta para dar um jeito nisso tudo, porque está acabando com os equipamentos e os médicos estão muito avançados. E Kun sabe disso e tem muitas pessoas com muitos ferimentos externos. Na caída da noite, o inimigo está se aproximando cada vez mais, sem qualquer luz. O coronel não sabe o que deve fazer, em Kun dá ideia e ele prossegue com a missão. Marty pergunta para saber se não deveria com a defesa na linha de frente. E Kun acha melhor que não façam isso, se caso se aproximar demais vão acabar se envolvendo na confusão. E o capitão não vai estar mais no controle. Nesse momento, Ikon é o capitão da equipe e sabe que a Tori gostaria de atacar. De repente, a tropa inimiga e aliados estão vindo na direção deles, e com a luz para que todos fiquem cegos temporariamente. Assim, sua tropa ataca e consegue eliminar diversos deles com muita facilidade. Enquanto isso, a Tori está cortando o pescoço de todas as pessoas que estão na sua frente. Depois de uma longa batalha, os corpos inimigos estão todos jogados no chão sem vida nenhuma. A cena muda para Kana e seus parceiros, onde todos eles foram cercados pela tropa inimiga. Eles deliberadamente deixaram a fortaleza vazia para focar somente neles. Agora todos estão ferrados e caíram em uma armadilha. Ao amanhecer, não consegue entrar com suprimentos por conta do acampamento ter sido todo tomado pelo inimigo. Esse foi o plano dele desde o primeiro momento. Agora vão precisar de uma reavaliação com prédios da linha de abastecimento. O tenente pede para que ataque o inimigo o quanto antes. E com comenta que tem o dobro de força do que eles, atacar de frente vai ser completa loucura. Mesmo assim, o homem não consegue escutar, mas Ikon pede apenas uma hora para resolver a situação. Observando todo o local, Ikon coloca o grupo de Thor para mirar de longe e derrotar os inimigos, e assim foi feito, conseguindo derrubar diversos deles sem saber de onde está atacando. Ele fez diversos arranhões no cano da arma, para fazer a bala girar e ir reta. Depois de derrotar todos os inimigos na artilharia, e comandou os homens da linha de frente a atacar e deu tudo certo no final. Nos é explicado que essas armas são nova tecnologia escondida na caixa de Anarai. Ainda é apenas um protótipo, por isso tem apenas 40 deles. O Império perdeu um homem valioso para Kyoka, e Kon pede para que não se preocupe tanto assim. O velho Anarai não vai querer um país tendo vantagem tecnológica. Thor comenta que esse tipo de rifle vai ajudar muito na guerra. Agora pode ser chamado como um franco atirador. Enquanto estava descansando, Suya foi avisar Ikon por conta do desaparecimento do primeiro tenente Najiru. O acampamento da linha de frente está solicitando ajuda imediatamente. O homem comenta que onde está tem muitos inimigos e estão completamente cercados. Precisa ir o mais rápido possível para resgatá-los. Ikon pede para que não fale nada para ninguém, ele dará as ordens daqui para frente. O garoto leva todos para a montanha. Precisam se acostumar o mais rápido possível com a montanha para que possa ir para cima do inimigo. Estão lutando uma batalha mortal em cima das grandes montanhas. Caso queira vencer uma luta assim, precisa obedecer às ordens dos lugares altos. O ar é mais rarefeito no alto. Nesse momento, precisa fazer o máximo possível para manter os seus camaradas seguros. Enquanto isso, no campo de batalha, diversas pessoas estão doentes e cansadas por continuar ter um dia de descanso, e para isso não pode saltar o passo de adaptação de altitude, então ainda não pode salvá-los. Precisam de 2 dias para o seu corpo se adaptar. Depois de um tempo, a Tori pergunta para saber se vão atacar agora, e Kon não vê necessidade nenhuma para isso no momento. Não vê qualquer aliado se movendo na fortaleza, o que significa que deve estar tudo acabado. Ao chegar no local, todos estão mortos
mortos e tiveram a opção de ou não salvá-los, os riscos, a chance de vitória falou mais alto. E a teoria odeia dizer, mas às vezes tem que tomar decisões difíceis no campo de batalha, andando pelo local em que encontra Kana, que acabou falecendo. O tempo todo ela gostaria de ter encontrado mesmo pela terceira vez, mas não conseguiu, agora consegue descansar em paz. Uma esplêndida vitória induzida pelo comando do Ikun e uma conclusão amarga causada por sua escolha. Ikun ganhou ambas nesse campo de batalha. De repente o tenente aparece no local perguntando o que vão fazer agora. Nesse momento ele é capitão, mesmo que seja de forma provisória. Eles gostariam de saber qual é o estado atual da guerra. Homem comenta que 3 forças estão indo lutar contra os Synax pela rota que prepararam pelas montanhas. Quando o inimigo se dividir, acabarão com eles gradualmente. Em seguida, irão se reunir no terreno do outro lado, assim acabando com o inimigo em uma única decisiva batalha. Tuar gostaria de perguntar para saber uma coisa sobre esse homem, mas se for por conta do plano, não tem tempo para isso. Sazaluf vai colocar eles em uma posição mais segura e conhecerá o comandante da companhia. O trabalho que eles terão no momento de trabalhar é acender as fogueiras para iluminar o caminho, que é que eles não deixem que a lamentação chegue até os mesmos. Após usar a casa das pessoas como se fossem tochas, vão levar os aldeões para uma vila do oeste. E com acho que dessa vez subestimou Sazaluf. O plano dele no momento é melhor para que possam terminar essa guerra com vitória. Ele está cortando a fonte do suprimento inimigo e também poderá usá-las para negociações. É muito melhor do que a estratégia aleatória do tenente-general de Safida. Quando viu aqueles mapas ficou chocado. Todas as rotas que estão seguindo são separadas por mais de 100 km. As forças não podem ajudar como as outras. É claro que vão ver um monte de desertores. Isso é uma enorme falha como estratégia. E para piorar a situação, não será apenas eles que terão que pagar o preço por esses erros, mas os Synax também. Ao contrário desta área onde o plano do capitão foi posto como prática, todos eles estão sendo exterminados nas aldeias que estão na retaguarda. É uma guerra ridícula. Ao chegar no lugar prometido para entregar as pessoas, Ikon acaba sendo recebido por diversas pedras de uma criança, mordendo o mesmo, dando peteleco no menino. Ikon dá um murro na cara do mesmo e pede desculpas para a criança, por conta os generais não devem fazer isso pelas pessoas. Ao chegar perto do Ikon, agradece por ter dado um soco e não deveria ter feito tal coisa para uma criança. No dia seguinte, Ikon dá a ideia para Sazaluf colocar um escudo na linha de frente, usar para que possam ficar preparados para um ataque inimigo. A cena corta para os homens, onde foi dado o sinal, o único objetivo é Safida. O comandante da Guarnificação Norte vão usar o ataque dos Synax como cobertura para completar a missão. Logo em seguida, eles começam um ataque contra os soldados. De cima para baixo, começam a usar seus arcos de flecha com fogos, conseguindo defender graças ao escudo. De repente, começam a ser baleados pelos inimigos, que estão a uma distância significativa, e pede para que Toel vá para a retaguarda para combater com tiros de volta. De repente, os homens pulam de cima. Haru está perto de ser atacada, mas Ikon pula na frente, quase os dois sendo mortos. Ikon aparece e protege o garoto. No meio do campo de batalha, pergunta para saber como pode ferir a sua alma. Ele comenta que ser incapaz de proteger algo ou alguém, ou não falar aquilo que vem na sua mente para uma pessoa. De repente, a líder dos Synax aparece para derrotar Safida, mas aí a Tori aparece na frente e consegue impedir esse ataque. Ela parte para cima da Tori e ataca até de cabeça para baixo. A garota está preocupada por quando os golpes serem muito rápidos. Conseguindo bloquear o golpe, ela sempre consegue surpreendê-la com a acrobacia usando as espadas. Com pouco tempo de batalha, a Tori entendeu como ela luta e consegue derrotá-la com um simples golpe. O tempo todo soube que ela carregava um espírito por conta dos movimentos serem muito rápidos. Ela pede para que Daru se renda, mas seu espírito de vento pede para que continue lutando. Assim acaba se auto-explodindo para salvar a vida da sua mestra. A Tori percebe que Dekun é atacada, saindo correndo para defendê-lo. Homem consegue se defender para pular do penhasco. Assim que olha para o lado de Daku, foge e está triste por ter perdido seu parceiro. Ao ver a sua vila está completamente destruída e a loucura na sua mente começa a transbordar. E a situação continua fora do controle. Nos é mostrado 9 anos atrás, onde Ikun conhecia Daku, ela sempre deixava claro que gostava do Ikun como homem. Ao entrar na sua casa, nota que seu avô está no chão. Ficando desesperado, sai fatiando todos os soldados, mas uma das suas espadas acaba enfincando no tronco e se prendendo. Sendo pega pelos homens, nota que uma mulher não vê muitos iguais a ela. Ikun nota que pode estar acontecendo algo de errado. Ao chegar no local, dá um soco na cara de homem. Não gosta das pessoas que tratam mulheres como se fosse lixo. Depois de uma longa batalha, a guerra finalmente chegou ao fim. Ikon comenta para todos que aqueles homens que lutaram no fim da batalha provavelmente da Kala Karmi, mais conhecido como Esquadrão Fantasma, uma unidade das forças especiais do exército de Kyoka. De repente, 2 homens da equipe de inspeção da Aldera aparecem no local, falando que receberam uma informação de que os comandantes da região de Altera estavam sendo violados na região norte. A localização suspeita era na Guarnificação Norte.
e a violação é que era abuso dos 4 grandes espíritos. Eles vieram apenas para investigar, mas agora sabe que não há necessidade nenhuma para isso, e depois de ver o que está acontecendo, o homem tenta até se desculpar, mas ele poderá fazer isso quando passar pelo julgamento. O líder fica desesperado e pede para que vão atrás o quanto antes para parar esse homem. Ao sair correndo atrás, nota que as pessoas da La Salle estão indo em um grande número de pessoas. Ele segura a bandeira na vertical e traz o sem pé apenas para que vão executar os deveres sagrados. Isso é uma invasão militar de outro país, realizaram em nome de Deus, e com nota que eles estão prontos há muito tempo. Isso foi apenas um aviso antes de começar a guerra. Todos sabem que isso é muito ruim, a unificação norte está exausta. Esse é o pior momento possível para ter uma guerra. E com lembra que havia roupas da peregrinação da Aldera que foram deixadas onde o Major Tuak foi morto. Os Synax havia usado para esconder a identidade, mas não entendiam o porquê das roupas da peregrinação. Desde o momento em que eu que estava manipulando os Synax, estimulou os sacerdotes da Aldera para invadir o Império. Eles têm a estratégia muito boa do lado deles. O líder quer recuar o quanto antes, por quando o exército de Aldera está muito na frente deles. Deve recuar as suas forças o quanto antes. E como fala no ouvido do homem para o que fazer, ele comenta que deveria colocar uma unidade para o suporte e recuo das tropas para retaguarda e sem atrasar o inimigo. Todos acham que isso é uma ótima maneira. Eles têm menos de 8.000 soldados no momento. Isso significa que terão no máximo 2.000 dando suporte à retirada. A questão é como vão usar essas forças. E Kun e a Tori vão explicar tudo o que devem fazer. A Tori comenta que antes de iniciar uma batalha defensiva para ganhar tempo para a retirada, precisa prolongar a primeira batalha para conseguirem tempo para se preparar. Pode usar um único batalhão com cerca de 600 para isso. Homem não entende como a tropa de 600 seria capaz de enfrentar 12.000. Salazuf vai detalhar o plano depois, agora não tem tempo para fazer tal coisa. Ele gostaria de estar no comando, mas Ekon tem uma sugestão sobre a questão da mão de obra. Eles poderiam pedir ajuda para os Synax completarem o número que falta. Ao soltar da cor, ela não entende motivo que está pedindo desculpas para o seu inimigo, e com quer pedir por conta de suas tropas terem feito algo absurdo contra os Synax. Ela pede para que não brinque com ela. Essa guerra teve muita morte e muito caos. Ekon entende, mas gostaria da ajuda deles para acabar com essa guerra. Para que possa provar o pedido de desculpas, corta o seu próprio dedo. Olhar para o garoto, nota que ele era seu amigo de longa data. Ele gostaria de pedir 3 favores. A primeira é desculpas. Segundo, quer que os Synax ajudem a enfrentar o exército sagrado da Aldera. Logo em seguida, Ekon corta outra parte do seu dedo para provar sua lealdade. Ekon comenta que eles pretendem atacar os Synax com a unificação norte que estão exaustos, e assim eliminar ambos. A nação Aldera atravessou as escadas do deus para invadir o Império. Eles pretendem destruir tudo. Os Synax seguem a unificação norte usando seus espíritos como motivo. Mais precisamente, o exército de Aldera em si é apenas um peão. Os que amaram isso foram os que ensinaram as táticas guerrilha, assim como o termo de Guerra Santa, a República de Kyoka. Se a nação de Aldera assumir o controle deste lugar, eles não mostrarão nenhuma piedade com as crenças heréticas dos Synax. Tudo o que se pode dizer no momento é que se caso ajudarem, pode garantir um lugar para os Synax no Império, quando tudo isso estiver terminado. Ela aceita a proposta dita por Ekon. Ao chegar no comandante, ele agradece por terem conseguido isso. A partir de hoje, Ekon é seu primeiro tenente. Mate, Torai e Horama são subtenentes. No dia seguinte, todos eles fazem diversas armadilhas na floresta e queimam por completo. De um jeito ou de outro, seu inimigo precisará passar por elas. A cena muda para o homem, onde ele comenta que um dos seus homens é muito bom, então estão na vantagem. Eles decidem atacar no meio do fogo mesmo. A Tori lembra que esse homem é o oficial da Kyoka que foi enviado para La Salle. Lembra que esse homem é o oficial de Kyoka que foi enviado para La Salle Alderami ainda quando era jovem, mas seu cabelo era branco como de um velho. Ele trabalhava mais do que qualquer um, dia e noite. Ninguém jamais o viu deitado para descansar. O grande título que deram para ele foi Oficial Incansável. O seu nome é Jian. Ele está bem animado por ter conseguido encontrar um adversário ao seu nível. A noite caiu e Ekon fica se perguntando se realmente acha que consegue vencer 12.000 homens com apenas 600 e 120 Synax. Partindo para cima, o grupo de Ekon começa a dar diversos tiros contra os inimigos, mas eles atacaram usando diversas muralhas para conseguir passar em tropas e acabar com as balas de canhão na região norte. A Tori acha que esse caso vão atacar e vão completar a barreira. Partindo para cima, sai picotando todo mundo como se fosse pão. As duas fazem o inimigo recuar, mas não entende o que está acontecendo. Logo em seguida, diversos soldados acabam mortos e a região norte contra-ataca o inimigo. A tropa inimiga nota que eles também têm rifle de ar. Os inimigos recebem a notícia que o grupo norte está recuperando as feridas dos seus soldados, então avança todos seus membros para o campo de batalha. Ekon nota que eles estão avançando com a proteção e atacando com a linha de frente. Ekon está pensando se deve abandonar os seus inimigos ou recuar. O garoto decide atacar para proteger seus companheiros. Ao conseguir salvar os seus amigos, Ekon taca fogo para que não atravessem. O Jean percebe que no primeiro ataque eles falharam bonito, mas ainda não perderam a guerra e está longe disso. Ao chegar no campo de treinamento, tem diversas perdas. Suya está brava se Kat tivesse recuado e deixado eles morrerem e não teria perdido tanto homens assim.
Ela começa a colocar a culpa de tudo o que está acontecendo nas costas de Kun. Graças a eles perderam muito membro, se tiver deixado Sinak morrer não seriam soldados. Diversas pessoas que respeitavam ele faleceram no campo de batalha. E a Tori entra no meio da discussão que deveria estar brigando com ela e não com o mesmo. Só não acredita o que está falando e fica todo o tempo culpando apenas Kun, mas ela pede para que pare com isso. Os Sinaks nesse momento são os grandes culpados. Mesmo assim ela acha que deve priorizar os seus amigos em vez dos inimigos. E a Tori pede para que não tenha sentimentos em guerra. Suya faz uma outra pergunta se caso tivesse que matar Ikon ela fazeria isso, e ela comenta que sem hesitar. A última linhagem do Ignis há 300 anos sempre obedeceu a ordem de todos, e Ikon pede para que a Tori pare, deixando Suya sem opção nenhuma. Ikon entende o que ele fez e se caso quiser odiar não vai tirar esse direito da garota, acabou sacrificando a vida de algumas pessoas para salvar os novos aliados. O garoto não poderia abandonar as pessoas que ele dera sua vida para proteger, e com pergunta para saber se caso tiver a ordem vai matá-lo o que vai fazer e como. Primeiramente vai atrás de outra pessoa, vai rasgar a alma e moê-la até o pó e jogar o pó sobre as chamas que ele nunca jamais volte à vida. E depois de tudo o que tiver feito, o Gisem que restar vai matá-lo. Até o momento que as duas lâminas da garota cortaram seu pescoço, vai pensar sobre como perdeu ela. A cena muda para o grupo de inimigo, onde recebe uma mensagem que os aliados estão atrasados na base da montanha. As unidades dos Alcatra têm 10.000 e o da região norte tem apenas 600. E a batalha fica ainda mais intensa, e Ikon acha melhor esperar o inimigo, porque eles vão agir e provavelmente atacar. Algumas horas depois, Ikon decide dormir para descansar um pouco. Logo recebe a notícia que a tropa inimiga está avançando cada vez mais. Sazaluf sabe que se caso precisar combater o inimigo, vai estar na linha de frente. Ikon e a Tori devem ficar no campo de treinamento, enquanto ele e os outros vão para a guerra. Mas antes de ir, pede para que leve a tropa de Tuar junto para o combate. A tropa avança e Ikon comenta que vai restaurar a barreira queimada do segundo. Vão enfrentar os inimigos que o atacaram. A partir de agora, vão precisar manter uma defesa móvel e adaptável, enviando algum deles para o local apropriado, dependendo de onde o fogo estiver queimado e do que o inimigo estiver fazendo. Precisam apenas manter isso durante 7 dias. Para conseguir, só precisam de uma coisa, uma postura científica de todos eles. Nos próximos 7 dias, todos devem ser preguiçosos da maneira certa. Precisam descansar quando for a hora de descansar. E ser 2 depois, quando a missão estiver completa. Estão indo para o sul, para o primeiro refúgio. Pede para que não duvide do futuro das pessoas. A cena muda para o inimigo que está observando que a retaguarda está desprotegida. Colocando seus homens para atacar, Tuar seus homens estão lá e começa a atirar contra eles. Tentando fugir, são todos surpreendidos e morrem no local. Um dos homens dos inimigos percebe que Kala Carmen foi obrigado a recuar. Logo em seguida, os outros atacaram para o outro lado e estão em um bom número. Ikon pede para que coloque alguns aliados para ver o que está acontecendo imediatamente. De repente, escutam explosões e nota que Kyoka inventou um novo canhão explosivo e seus homens de frente foram quase todos derrotados. A cena volta para Ikon, onde eles receberam informações que os canhões explosivos podem destruir as barricadas que estão além das chamas. Agora ele sabe o motivo que a cavalaria continuou percorrendo o mesmo lugar com o balão. Era apenas o treinamento. Eles usaram o balão para registrar os caminhos pela floresta e assim construir uma pista de obstáculo exatamente. Então eles memorizaram o campo para conseguir atravessar a barricada de fogo. Ele vai avançar junto com seus amigos e Thor vai ficar com a grande capitão. Ikon vai avançar junto com seus inimigos e Might vai ficar como grande capitão. Ao ir para o campo de batalha, Ikon tem uma ideia para derrotar o inimigo. A cena muda para ele, que está caminhando e vendo armadilhas. Pensando que é cheiro de óleo, continua caminhando, mas algo nota que está diminuindo e o ataque começa a todo vapor. Vendo a luta que está rolando, não entende como alguém conseguiu bolar um plano e pela primeira vez foi enganado. Um dos homens quer unir as suas tropas, mas é atacado pelas costas e morto a sangue frio. Ao olhar para frente, nota que estão com a bandeira de negociação e Ikon em nenhum momento vai propor isso. É apenas para tirar um pouco do foco do inimigo. Ikon sabe que o Jean jamais vai aceitar algo assim. Ambos estão esgotados dessa luta inútil. Ikon parte para cima, mas acaba sendo encurralado. Perde ser morto, Jean pede para que todos parem e vão negociar. Ikon comenta que gostaria que recuassem para a floresta novamente. Jean jamais vai aceitar algo assim. Acha melhor que eles se rendam antes que todos morram. Ikon coloca uma luz no peito do homem, se caso não aceitar as negociações vai matá-lo. Tem um homem com rifle mirado no seu peito, se caso não aceitar vai tirar sem pensar 2 vezes. Jean acha que tem 90% de chance de ser um blefe. Antes de se despedir, Jean concorda com tudo do Império de Kyoka, mas gostaria de saber o motivo que Kun está defendendo seu país. O garoto responde que nunca teve intenção de protegê-lo, ou que sempre quis cuidar e às vezes não conseguiu são as pessoas. Jean acha isso tudo uma baboseira. Quem deve proteger as pessoas é o governo, e Ikon fala apenas uma frase: os heróis morrem por excesso de trabalho. Ao virar as costas, Jean promete que vai transformar o mundo do seu jeito. Logo em seguida, Ikon desmaiou, mas acaba sendo capturado pelo inimigo, que gostaria de ter uma batalha contra a Tori, mas ela pede para que deixe o garoto no chão.
Na hora que acabar, Ikun gostaria de ser acordado. Partindo para cima, a Tori pede para que mostre as suas outras técnicas. Se não quiser morrer no campo de batalha, usando suas técnicas de espadas, consegue prever os movimentos dela e ferir o seu pescoço. Ela fica bem animada e vai mostrar suas técnicas, fazendo o inimigo recuar com seus golpes. Acaba ferido no peito e sendo morto. A cena muda para todos eles voltando ao castelo. A princesa está desesperada para encontrar Ikun. Ao ver que todos voltaram menos o garoto fica triste, mas ao vê-lo pula por cima do mesmo e o abraça. Ikun pede para que fale isso para todos. Ela pede desculpas pela atitude e agradece a todo mundo, então vai recompensar um por um. Safida foi rebaixada para o patente de soldado e está sentenciada a ser executada com mais alta classificação de crime de guerra. Após isso, a princesa chama Ikun para conversar. Ela pergunta para saber como está o reino, e Ikun é curto e grosso, comenta que a influência está cada vez decaindo mais, a política está cada dia que passa mais corrupta, o imperador agora é apenas o fantoche não cumpre os deveres como governante. A princesa pede para que suba de carga e mude o país por completo, e ela quer que o mesmo perca a guerra e reconstrua o país. Ele sabe que essa derrota vai trazer a cultura do Império de Kyoka, econômica, filosófica e política, mas ela quer que o mesmo use todas as pressões externas para purificar o Império, e Ikun sabe que vai mudar o país por completo. Ela bate na tecla, quer que perca essa guerra e resista o suficiente para não perder a cultura do país, já que ele odeia tanto esse reino, quer que ele faça isso da maneira certa. E assim termina o nosso anime Nejimaru Seirei Senki.